Recentemente, aquele cidadão que é o dono da rede social X, que afronta as nossas autoridades, Elon Musk, se declarou um cristão cultural e acha bonito o que a fé cristã tem para oferecer de moralidade. Afinal de contas, a nossa sociedade foi fundada sobre princípios cristãos, ideias cristãs. O Ocidente, historicamente, ganhou grandes proporções, dominou boa parte do mundo, já no tempo mais recente da nossa história humana. E tudo isso pela força da fé cristã, das igrejas, e como as igrejas e os poderes interagiram, mas a gente não pode deixar de lado grandes verdades de destruição social, cultural, escravidão, opressão, roubo de riqueza das nações menos evoluídas ou ainda em desenvolvimento. Essas nações mais pobres nunca deixaram de ser pobres, onde a miséria se faz presente. Fato é que a moralidade cristã criou o mundo em que a gente vive hoje. E talvez, poderia dizer assim, uma coisa previsível. Alguém de destaque olhar para a nossa história e sentir um certo valor, um apreço pela fé cristã no que diz respeito à organização, aos mandamentos, como ela descreve a vida humana e como ela propõe melhorias de vida, reorganização da vida a partir desse olhar da fé cristã, onde Deus, o Criador, cria todas as coisas, faz o homem o seu representante na criação, e mesmo esse homem sendo um ser caído, pecador, Deus vem ao seu encontro e capacita esse ser humano a viver uma vida redimida. Seria muito bonito se isso fosse uma novela, né? Acabou, estamos felizes para sempre, mas o mundo real não é desse jeito. E o mundo real é onde pessoas que são ricas vão ficando mais ricas, pessoas mais pobres continuam mais pobres. A opressão não se trata simplesmente de um olhar marxista, um olhar esquerdista, social. É como a história humana vem se desenvolvendo desde que o ser humano se entende por gente. Um sempre olhando para um olhar mais para dentro de si, egoísta, querendo acumular mais, para ter mais poder, para ter mais dinheiro, para ter mais mulheres, para ter mais filhos, para ter mais poder bélico, para dominar os outros, e essa é a história humana. Elon Musk não está interessado em como ele pode se tornar alguém moralmente evoluído ou elevado moralmente. Ele está interessado em como ele pode adquirir mais, ter mais poderes, encontrar razões para não se submeter a autoridades, encontrar razão para poder dominar mais pessoas, para continuar trabalhando a sua máquina de dominar as pessoas, dominar o mundo, a política e as nações. Essa é a realidade de pessoas que olham para a nossa fé e acham ela bonitinha para poder ser pessoas melhores. Esse texto de hoje vai nos confrontar com uma realidade que não atinge só pessoas muito ricas, pessoas podres de ricas, vai confrontar cada um de nós, os nossos valores e onde a gente tem colocado esse esse valor, esse tesouro de autoestima. A verdade é que eu queria citar aqui Timothy Keller. Ele vai falar uma vez assim, ó, uma ilustração para a gente entender bem como todos nós estamos na mesma situação de decadência, com um coração cheio de podridão, corruptos, até que Jesus venha e faça uma grande obra na nossa vida, porque por nós mesmos é impossível alcançar a salvação e entrar nos céus. Timothy Kelly começa ilustrando falando o seguinte: se nós colocarmos 3 nadadores em uma praia na Califórnia e pedirmos que nadem até o Havaí, um nadador olímpico talvez percorra 800 quilômetros antes de morrer. O segundo nadador, que talvez saiba nadar razoavelmente, ele pode percorrer uns 40 quilômetros, talvez, antes de morrer. E o último nadador, que não sabe nadar muito bem, quase nada, talvez percorra 1 quilômetro antes de morrer. Pode-se dizer, então, que o nadador olímpico é 800 vezes melhor do que o terceiro nadador. Mas qual deles está mais morto? Ninguém é capaz de chegar no Havaí apenas com a sua própria habilidade de nadar. A Bíblia diz que devemos amar a Deus de todo o coração,
de toda a nossa alma e mente, força, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ninguém é capaz de fazê-lo. Ninguém é capaz de fazê-lo. A mensagem singular do cristianismo é que você consegue, não graças aos seus próprios esforços, às suas próprias obras, mas porque crê naquilo que Cristo fez por você na cruz. E essa mensagem que Jesus está dando o ensinamento aos seus discípulos, continuando o momento discipulado, onde Jesus, nas últimas leituras, usou muito a figura da criança para mostrar qual que deve ser a atitude do discípulo quanto aos menos favorecidos, aos vulneráveis, como que deve ser a nossa percepção de valores eternos, porque o reino dos céus pertence às crianças, mas a gente deve acolher as crianças, porque quem acolhe um vulnerável, aquele que não tem nada para oferecer, acolhe a Cristo. E acolhendo a Cristo, acolhe o próprio Deus em pessoa. Os discípulos estão numa jornada de viagem com Jesus, onde Jesus está caminhando para a sua crucificação. Os discípulos estão sendo ensinados sobre os valores em que Jesus quer trazer do reino dos céus para esses homens. E a gente vê a todo tempo nas leituras os discípulos falhando em compreender o que Jesus tem falado, compreender o que Jesus deseja de fato da vida deles, valores de importância, de hierarquia. Em algumas leituras para trás a gente vê os discípulos falando, e agora, quem que vai ser o maior no reino dos céus? E aí Jesus simplesmente confronta eles falando assim, gente, maior é aquele que se faz menor. Maior é aquele que acolhe e serve uma pessoa que não tem nada para oferecer. E esses são os valores que Jesus tem ensinado para esses discípulos aí. E esses homens, apesar de toda a sua falha, apesar de toda a sua incompreensão, é a maneira como que eles não têm dado os frutos que a gente gostaria que eles dessem nesse momento, esses homens serão os homens que vão abalar o mundo depois da ressurreição de Jesus. De alguma maneira, essa mensagem, todos esses ensinamentos vão fazer todo sentido na vida deles, quando eles receberam o Espírito Santo e foram empoderados para levar essa mensagem do Evangelho até os confins da terra. Hoje, para a gente, já é a realização disso. Nós somos os confins da terra que recebemos essa mensagem e podemos olhar para as Escrituras com esse olhar de que a obra de Jesus foi concluída, nós sabemos qual é o sentido de tudo que ele está ensinando para os discípulos, nós recebemos o Espírito Santo e até a volta de Jesus é nossa responsabilidade levar à frente essa mensagem, mas mais do que mensagem, é a vida com atitude redimida, de uma vida criada na eternidade para nós, uma vida que a gente já se apropria da vida futura, mas podemos viver no agora, essa vida que veio dos céus, que alcança a nossa vida. Jesus começa a falar com esses homens sobre como que é viver a realidade do reino dos céus, para que eles não venham viver conforme a realidade do mundo, porque o mundo tem os seus valores, o mundo tem as suas hierarquias, o mundo tem a sua maneira de medir e mensurar as pessoas, valorizar ou desvalorizar pessoas, e que não tem nada a ver com o reino dos céus. No último sermão eu falei um pouco sobre isso, né? A gente vive na realidade do pecado em que esse mundo foi tocado e amaldiçoado, com a morte está presente, como a morte está presente. E tudo isso representa um modelo de vida falido, fadado à condenação eterna. E quando Jesus vem e realiza a sua obra, ele vem nos mostrar a inversão de valores que esse mundo vive em detrimento do reino dos céus, vem tocar na nossa vida para transformar o nosso olhar, transformar o nosso coração, tirar esse coração endurecido pelo pecado para um coração sensível à voz de Deus, sensível ao Espírito Santo, empoderado por Deus para viver a vontade de Deus e não a nossa vontade. E essa leitura de hoje aqui fala um pouco mais uma vez disso. Alguém se aproxima de Jesus, se mostra ser uma pessoa muito virtuosa, moralmente elevada, perfeita moralmente. Mas isso é bom o suficiente? Quando que bom é bom o suficiente? Será que o que nós fazemos, será que como nós levamos a nossa vida de forma a mostrar para o mundo que a gente vive uma vida assim, buscando errar menos, buscando se aperfeiçoar, buscando ser pessoas melhores. E isso é uma tônica bem nas redes sociais hoje em dia, né?
eu sou uma pessoa boa, não faço nada mal pra ninguém, para de atacar minha família, para de fazer isso. Eu só divulguei o jogo do Tigrinho, não roubei dinheiro de ninguém. Não é assim? É, gente, essa é a onda do momento, né? E aí, as bets, só aposta quem quer, gente. A pessoa tá lá só tentando. Então, assim, o nosso mundo hoje tá um mundo muito complicado, onde pessoas se acham muito boas porque não fazem nada de errado. Teoricamente, né? Vivem uma vida moralmente aceitável para a sociedade, buscando um cristianismo cultural, ou seja, baseado nos mandamentos, nas instruções, para que ela seja uma pessoa elevada. E aí eu queria pegar três partes desse texto aqui para pegar alguns ensinamentos sobre o que a gente pode aprender sobre o que Jesus tem experimentado, ou os discípulos têm experimentado na vida deles, na presença de Jesus, nessa experiência cotidiana com outras pessoas. A gente pode olhar para o erro de outros e aplicar na nossa vida para evitar o nosso. A gente não precisa, né, eu gosto de falar isso, ninguém precisa beber veneno para saber que mata. Alguém já bebeu e morreu, a gente já sabe da experiência das pessoas. E a gente pode olhar para essas histórias, assim como os discípulos, olhando como aquele pobre jovem rico. Tem uma música do João Alexandre com o Vavá Rodrigues, procura aí, pobre jovem rico, muito linda essa canção. E essa é a realidade. Um jovem que tinha muitas posses, muitas riquezas, mas estava pobre de espírito, porque toda a sua vida estava baseada nos seus méritos, na sua moralidade, nos seus feitos, mas quando veio a exigência de uma renúncia, ele se viu triste, tá? Então, a primeiro ensinamento que eu queria falar aqui hoje é que virtude e moralidade não é suficiente. Elon Musk, com todo o seu sucesso financeiro, empresarial, com toda a sua fama, com todos os seus bens poderosos, não vai poder bater na porta do céu e falar: eu fui um cristão cultural excelente. Eu cumpri, eu fiz, eu dei aos pobres, eu combati injustiças políticas, como ele acha que combate, né? Eu combati eh, as injustiças no mundo, eu saí da pobreza e evoluí, conquistei, eu prosperei, mas nada disso é suficiente. A gente não pode simplesmente exigir uma salvação ou garantir uma salvação baseada naquilo que a gente faz, naquilo que a gente promove. E é muito comum a gente chegar para pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, que já pertenceram à igreja, e falar assim: ó, essa semana eu tive uma experiência dessa com um amigo, tá? E aí eu falei: cara, você não tá indo pra igreja? Não, mas, ó, eu não traio minha mulher, eu não tô né, conversinha na internet, é, piadas imorais com os amigos, não tô saindo pra beber, eu ajudo os pobres. E eu, tá, meu filho, e aí, cara? Qual é? Sim, você não tá traindo sua mulher, é massa, seu casamento vai ser bom. Você tá evitando problemas da internet, é bom pra você, pra sua sanidade mental. Você dá aos pobres, bacana. Mas por que que você acha que tá tudo ok? Será que tudo isso é bom o suficiente? O jovem rico não tentou comprar a salvação, ele simplesmente achou que merecia porque ele estava moralmente elevado. Seu problema foi imaginar que as suas obras já bastavam. Eu cumpro a lei, eu sou uma pessoa que faço os cerimoniais, os rituais, tenho obedecido os mandamentos de Moisés, vou à igreja todos os domingos, vou à sinagoga aos sábados, né? Mestre, tudo isso a gente está fazendo. Mas Jesus falou: ainda falta alguma coisa. Não está bom o suficiente ser moralmente elevado ou perfeito. Ninguém é perfeito, tá? Então nem queria usar isso. Mas quando a gente se acha perfeito moralmente, não é o suficiente. A verdade é que todos nós pecamos e precisamos nos apegar na obra de Cristo da cruz. O apóstolo Paulo em Romanos 3 vai falar: todos pecaram. Romanos capítulo 1 fala: todos estão indesculpáveis diante de Deus. Nós deveríamos viver uma vida de adoração, mas a todo momento nosso coração se faz uma fábrica de ídolos, como diz os reformadores. O João Calvino, né? João Calvino que falava? Agostinho. Alguém falou e é alguém muito importante. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente nunca vai conseguir garantir a nossa salvação por nós mesmos.
é por causa de Cristo e somente por Cristo. A única solução que o homem pode a única solução que o homem pode receber para o seu problema é alguém perfeito, o homem Deus, Jesus Cristo, que veio ao mundo e tomou o nosso pecado sobre ele, levou na cruz, derramou seu sangue precioso. Jesus está a caminho para realizar uma grande expiação e por meio da sua obra na cruz, é a nossa vida tocada, a nossa vida alcançada pela bondade de Deus, por aquilo que Jesus fez de perfeito. Isso basta, é pelo que Jesus fez e pela decisão dele que nós temos a garantia de viver eternamente com o Senhor. Você nunca vai ser bom o suficiente. Ainda falta alguma coisa, e essa é uma chamada para reflexão, né? Se Jesus chegasse para você hoje e fala, ainda falta uma coisa, o que que você falaria? Gente, eu confesso que não era só uma não, tem muitas coisas que eu preciso, mas graças a Deus que o Espírito Santo vem na nossa vida. E não para nos acusar da nossa imperfeição, mas para nos convencer que até mesmo quando a gente acha que está acertando, nós estamos pecando. Mesmo quando nós estamos vivendo uma vida moralmente aceita, nós fazemos por interesse, nós fazemos para nos promover, para ter bajulação, ou bajula alguém para obter alguns favores. A nossa moralidade está manchada pelo pecado, as nossas virtudes estão manchadas pela presença do pecado e nós nunca vamos ser bons o suficiente, nunca se sinta bom o suficiente, porque você não é. Você é um miserável pecador que precisa da graça de Deus. A segunda lição que a gente pode tirar desse texto é possível ser dominado pelas posses. A idolatria é um perigo real, minha gente. Como eu falei, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, vai discorrer qual é o problema do ser humano. E o problema do ser humano é a idolatria. Trocou a verdade de Deus pela mentira. O ser humano está indesculpável, porque simplesmente olhando para esse mundo criado, a gente chegaria à conclusão de que Deus está presente, Deus criou algo superior, digno de louvor e adoração, criou tudo isso, colocou ordem. Nós trouxemos o caos de volta para um mundo ordenado por Deus. E o resultado disso é a idolatria. Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, mas o homem afastado de Deus começa a fazer ídolos, a sua própria imagem e semelhança, mas começa a ser dominado pelos seus ídolos. A idolatria dos bens é um perigo muito presente nos nossos tempos. E a gente vai ver a história do Tigrinho, pessoas famosas recentemente foram presas. Um outro muito famoso ia ser preso, mas antes de ser preso mandou soltar até os outros que estavam lá. Imagina quem está por trás disso tudo. Outros poderosos. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males, como Jesus já falou. O dinheiro vem contaminando o coração humano, não que o dinheiro seja mal, mas a importância que a gente dá aos bens, às posses, isso torna o nosso coração uma fábrica de ídolo. Nosso coração pecaminoso não consegue concentrar no Deus que dá as bênçãos, mas só quer as bênçãos que Deus pode dar. A riqueza é uma grande oportunidade de poder servir a Deus e os outros, e simplesmente ela não é boa nem ruim, é algo que a gente vai utilizar para o bem ou para o mal. A gente pode ver isso, por exemplo, quando o Zaqueu tem um encontro com Jesus e ele fala que vai restituir, porque um coração tocado pela presença de Jesus vai colocar os valores na ordem certa, vai colocar as riquezas no lugar certo e tudo aquilo que a gente valoriza entra em harmonia, em ordem na nossa vida. Agostinho vai falar disso na desordem dos amores, né? O coração caído começa a desordenar aquilo que ele ama. Ama muito mais aquilo que não deveria ser amado e ama de menos aquilo que merecia e deve ser amado. Deus é quem deve ser amado acima de todas as coisas, né? E aí essa história mostra pra gente que aquele jovem rico que tinha uma coisa para resolver na vida era justamente a coisa que ele mais valorizava. Ele saiu triste daquela conversa porque era uma pessoa que tinha muitas posses e não foi capaz de abrir mão, de renunciar às suas posses para isso. A gente tem a história de Priscila e Áquila no Novo Testamento, lá no livro de Atos, capítulo 18 e 3. Eles não tiveram de distribuir todos os seus bens, mas eles viveram uma vida assim de servidão aos seus irmãos daquela época ali que estavam sendo perseguidos. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, gente. A gente pode cair em várias armadilhas. E as pessoas hoje, acho que esse mundo da internet, né? Eu estava fazendo
uma reflexão essa semana que a minha geração viveu num tempo que não tinha internet, que não tinha computador, né? As crianças brincavam era na rua, revistas em quadrinho eram impressas, né, Matheus? Antigamente as crianças iam no telefone e fazia assim, ó. Hoje as crianças vai e só passa assim, né? O telefone era de disco. Na minha época era assim. Então, assim, era botão, agora é passar dedo na tela. Ontem eu tava no Dia das Crianças, eu tava vendo o Isael, que é o meu afilhado. Ele não tem nem um aninho ainda. Ele tava no celular da mãe dele, pegou o celular, a mãe dele foi tomar, ele deu birra e tava lá com o dedinho assim, ó. A criança que não sabe nem falar, mas ele sabe que passa o dinheiro nas telas. Então, a internet moldou a nossa sociedade recente e moldou os comportamentos, porque as pessoas agora veem gente financeiramente bem-sucedida, que ganha dinheiro dançando, que ganha dinheiro dando cursos, pessoas que se tornaram importantes demais, palestrantes, não sabem de nada da vida, são mentirosos, mas têm dinheiro. E outro dia, conversando com uma jovem cristã, ela falando assim: eu quero ter dinheiro. Eu falei assim: tá, mas dinheiro não é tudo, mas compra tudo. E a gente vê que esse mal está enraizado em todos os corações, e se a gente não vigiar, se torna um mal para a gente, um ídolo em que a gente vai se apegar. Pessoas vão atrás do emprego não para desenvolver uma atividade em que Deus está amando e cuidando desse mundo através do nosso trabalho, mas vai lá para ganhar o dinheiro. E se tornam péssimos funcionários, essa empresa corre o risco de falir, ou o serviço público vai de mal a pior, porque pessoas só querem ir bater o ponto para ganhar o dinheiro, mas não para servir. O sucesso profissional só vale se tiver uma alta remuneração. Muitas profissões da nossa atualidade futuramente vão deixar de existir porque não é economicamente viável. Haja visto as vocações hoje. Na minha época, eu via muito mais vocacionados ao ministério, pastores, missionários do que hoje, porque hoje em dia muitos pais não desejam que seus filhos vão atrás de ser pastores, de ser missionários, porque vão passar a necessidade. E é verdade. Não tiro, não tira a razão desses pais. Para muitas pessoas, servir ao ministério é passar humilhação, passar necessidade, passar privação, ser oprimido, ser escravizado. Como é que nós temos gerido essa coordenação financeira ao nosso redor? E a gente relega tudo isso para a esfera do secular, porque isso é da vida de cada um, e a gente não entende que o mundo tem as suas maneiras de se organizar e valorizar as coisas, e em algum momento a nossa fé, os cristãos, serão privados de trabalhar, de comprar, de adquirir, porque a gente relegou para o secularismo, a gente relegou para uma esfera dizendo que a igreja não tem poder de dizer como que as pessoas se comportam diante disso. Foi entregue para a internet, para o social influencer lá, né? Social media, digital influencer. Essas pessoas têm ditado como é que o dinheiro deve ser, é, deve ser utilizado. Mas Jesus vem trazer para a gente outros valores. E a gente não pode cair na armadilha da idolatria. Jesus traz um princípio que é voltado para os seus discípulos, com o versículo do versículo 23 ao versículo 31. Eu queria ler com vocês aqui, do 23 ao 31. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Vou deixar a leitura para o próximo ensinamento aqui, mas olha só a ênfase que Jesus está dando entre o que acontece nesse mundo em detrimento ou em contraste com o reino de Deus. Porque o que tem dominado a vida humana hoje torna as pessoas imperfeitas para adentrar o reino de Deus. É impossível para as pessoas que vivem no mundo dominado pelo dinheiro, pelo pecado, achando que podem ser moralmente elevadas, pessoas que acham que são boas demais, que não merecem passar por sofrimentos porque elas não fazem mal para ninguém. Tudo isso Jesus está olhando que é impossível a gente ser salvo. Nós não vamos conseguir. No reino de Deus, esses valores não valem nada. No reino de Deus, homens
que são orgulhosos, que são obstinados, que são idólatras, egoístas, não têm parte com Jesus. Por isso que Jesus foi entregue, derramou seu sangue para nos dar uma nova vida, nos dar uma nova humanidade. Porque o que acontece nesse mundo hoje, gente? Grande cantor sertanejo, essa semana, sua fazenda foi pega com trabalhadores em situação de escravidão. Ah, mas isso é problema político. Gente, isso é problema de coração caído, que quer acumular muito e não olha para a dignidade do outro, que é mais fraco, do outro que é mais vulnerável, do outro que precisa e necessita daquela condição para ter pelo menos o que comer. Essa situação alcança vários corações. E no reino de Deus, é impossível a gente ver uma situação dessa acontecendo. No reino de Deus, esses ídolos não existirão. E a gente precisa da obra de Cristo transformando por completo esse coração desumano. Porque quem faz escravidão com o outro está se desumanizando, está desumanizando o outro vulnerável. E o poder de Jesus, a obra de Jesus é para que nós sejamos cada vez mais humanos, perfeitos como Jesus é. Que olha para aquele que está errado, como o texto falou aqui. Aquele jovem rico, cheio de um ídolo no coração, que era o dinheiro. Mas Jesus olhou para ele e o amou. Esse homem não estava debochando das verdades, não estava debochando da mensagem de Jesus. Esse jovem rico não estava se orgulhando daquela condição, mas ele estava com uma questão sincera existencial, como ele poderia herdar a vida eterna. Mas quando chega uma questão dessa, de renúncia, de renunciar a um grande ídolo do nosso coração, renunciar a um ídolo que tem sustentado a nossa condição de vida, sustentado o modo e o estilo de vida que a gente leva, a crise vem. A crise vem fazendo com que a gente tente até renunciar ao próprio Jesus e à própria fé. Perigo da, o perigo da idolatria, ele é muito real e a gente tem que estar atento para que a gente não caia numa armadilha de ver a própria vida até distante da vida eterna. Eu sou da linhagem de que crê que uma vez salvo, sempre salvo, mas aquele que é salvo, ele tem uma vida transformada para viver a vontade de Deus. E quem não consegue viver a vontade de Deus, ou não quer viver a vontade de Deus, nunca foi salvo, a salvação não tocou a vida dele. A obra de Jesus não fez efeito na vida dessa pessoa e nós precisamos ser confrontados com isso. Será que a minha vida de fato recebeu a salvação e eu tenho vivido os valores desse reino, essa nova humanidade? O meu olhar para o outro, o meu olhar para Deus, o meu amor tem sido corretamente direcionado? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um livro, até procurei na internet, está lá. Ele chama Eu Sou o Terceiro e fala justamente desses valores, porque no reino de Deus nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro. Devemos amar o próximo, como Jesus vai falar no Evangelho de João, é um novo mandamento. Amem uns aos outros como eu vos amei. É um amor mais do que eu amar como a mim mesmo. E aí eu entro em terceiro lugar, como aquele que tem que servir a minha obediência, o meu amor demonstrado pelas obras, de amar uns aos outros, de servir o próximo, de não deixar ser dominado pelos ídolos, principalmente o dinheiro, que é um grande ídolo, gente. Se você tivesse que receber hoje na sua mão US$ 1 milhão, ou esperar para daqui 10 anos receber US$ 100 milhões, qual seria a sua escolha? Talvez todo mundo vai falar, esperar receber daqui 10 anos 100 milhões. Mas é justamente isso que Jesus tem falado para essas pessoas aqui, para os seus discípulos. Gente, a gente tem que renunciar agora para ganhar toda a eternidade depois, no agora. O que está reservado na eternidade, que Jesus fala aqui, nós já vamos começar a receber agora. Porque esse é o segundo, o terceiro ensinamento aqui que o texto traz para a gente. Servir, renunciar, cruz, tudo isso tem que recompensa que começa nessa vida. Quando a gente olha para as dificuldades da vida, ter que amar aquele que a gente não consegue amar, ter que perdoar aquele que a gente não consegue perdoar, principalmente quando é muito próximo da gente. Gente, a gente amar aquele que a gente tá passando ali, vou dar uma cesta básica, foi embora, nunca mais vi. É fácil pra caramba. Agora, quando é alguém próximo da gente, da família, é muito mais difícil. Colega de trabalho, até irmãos da igreja, tudo isso se torna a coisa mais difícil do mundo. E o texto ganha muito mais sentido, porque talvez torne a gente. É, assim, impossibilita a nossa entrada do céu.
Talvez tudo isso que a gente não consegue renunciar tem mostrado que a gente não aceitou completamente a obra de Jesus, de trazer uma nova humanidade para a gente, uma humanidade redimida, uma humanidade obediente à voz e à vontade de Deus. Como no texto da semana passada, Jesus aponta lá para o começo. O homem, quando foi feito, não foi feito dessa maneira. Não era essa a vontade de Deus no começo. O homem só conhecia a vontade de Deus, não conhecia nem o bem e o mal. Isso era o suficiente para viver um tempo de perfeição. E a gente precisa estar atento à voz de Deus. Coração aberto a servir, principalmente aqueles que não têm nada para oferecer, para nos recompensar. Fazer a nossa renúncia. A nossa caminhada tem que ser uma caminhada para a cruz. E Jesus deixa muito bem claro que todo aquele que renunciar a pai, mãe, irmãos, casas, terrenos, valores, começará a receber tudo isso de volta nessa vida e mais ainda na eternidade. E nessa vida Jesus acrescenta perseguição, né? Gente, a Bíblia não é uma fé que traz pra gente uma utopia de que você vai se tornar cristão, um seguidor de Jesus e a sua vida vai resolver de uma vez por todas. Pelo contrário, Jesus fala que a gente vai passar por momentos difíceis, de perseguição, de dor. Jesus, no Evangelho de João, fala: no mundo tereis aflições. A Bíblia não esconde isso da gente, mas a gente tem toda uma eternidade prometida pra gente, que a gente tem que aguardar. Semana passada a gente encerrou a aula do Credo, né? E aí o autor vai falar, o Raniero Cantalamessa, o Credo passou para o último artigo, da crença para a esperança. E a esperança de todo cristão é a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Essa é a nossa fé que nós professamos aqui no Credo. Vai doer, renúncia dói, servir às vezes incomoda demais, ainda mais servir aqueles que nos fazem mal, amar inimigos como Jesus orienta, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Jesus está caminhando com os discípulos para a cruz e eles não entenderam a mensagem. Jesus já falou 2 vezes sobre a sua morte, o seu martírio, e para nós é muito claro: ninguém que queira seguir Jesus e não quiser tomar sua cruz não vai receber as recompensas eternas e celestiais começando nessa vida. Talvez o que a gente deseja pro agora vai passar muito mais rápido do que a gente imagina. Vem uma pandemia, fecha todos os comércios, pessoas perderam todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio da noite pro dia. Talvez a pandemia não leve ao seu patrimônio, mas leve à sua saúde. Pessoas estavam lutando para respirar durante a pandemia e elas tiveram o ar todos os dias para respirar e não deram graças a Deus. Tantas situações que a gente vai elencar aqui, né? Não precisamos elencar aqui nesse momento, mas a gente pode pensar quanto a gente deixou de servir, quanto a gente deixou de renunciar para entender que toda dor e sofrimento tem as suas recompensas quando a gente faz para o Senhor. E o último ensinamento desse texto é: o reino celestial vai colocar os valores desse mundo de ponta cabeça. Os papéis dessa terra serão investidos, invertidos, botar de ponta cabeça no reino celestial. Está prometido, gente, que todas essas injustiças que a gente tem visto nesse tempo, tem olhado para esse tempo, pessoas acumulando mais e oprimindo os menores, os mais fracos, os mais pobres para ter mais, vai ser tirado deles. E aqueles que confiaram no Senhor, mesmo na sua escassez, mesmo na sua dor, no seu sofrimento, na sua pobreza, serão colocados diante do Senhor, ao lado do Senhor, reinando com o Senhor, levando uma vida eterna de felicidade, prosperidade e alegria. O mal nunca mais tocará a nossa vida. Esse tema vai ser tocado também pelos outros evangelistas, principalmente o evangelho de Lucas, né? Mas Marcos tem aqui uma lição muito importante pra gente. Gente, nada nesse mundo vai continuar do jeito que está quando Jesus voltar. A gente não precisa se apegar aos valores desse mundo. Como o mundo nos ensina a medir as pessoas pelo valor que ele tem no bolso. Tem muita gente que está podre de rico, mas não vale uma cibalena, não vale nada, é podre, é imoral, é opressor, é uma pessoa indigna até da gente citar o nome dela. Mas a gente olha pelo dinheiro que tem na conta. A gente olha pelo sucesso financeiro, pela quantidade de seguidores, e assim a gente vai aprendendo a medir pessoas por outros valores que não são os valores eternos. Quantos ao nosso lado não tem nada para oferecer, um centavo, talvez nem um cafezinho na sua casa, mas lá no reino dos céus, ele é considerado um príncipe, uma princesa.
No reino dos céus, ele é filho do Deus Altíssimo e todas as riquezas celestiais já estão lá aguardando a sua chegada. Aqueles que recebem as riquezas de Deus são chamados para o ministério de ajudar pessoas aqui na terra, gente. Quando a gente vê pessoas prósperas, ser rico, não quer dizer que todo rico é uma pessoa sem valor. Pelo contrário, todo rico é uma pessoa que tem o potencial de ser um grande instrumento na mão de Deus. Pessoas que podem servir os vocacionados, para que vocacionados não vivam uma vida indigna, mendigando no seu ministério. Pessoas que podem acabar com a pobreza ao seu redor, na sua comunidade, conferindo possibilidades para que pessoas possam se profissionalizar, aperfeiçoar a sua vida, ter uma moradia mais digna. Riqueza não é o problema é a gente tornar a riqueza um grande ídolo na nossa vida, que a gente não seja capaz de abrir mão de tudo isso. O dinheiro talvez seja um ídolo para você. E Jesus separou um momento na vida dos discípulos para mostrar a importância que é a gente não colocar a nossa confiança, não colocar a nossa esperança no dinheiro que a gente tem no bolso. Porque passa rapidamente. Esses valores aí, quando a gente morrer, ninguém leva nada. Mas o que Jesus tem preparado na eternidade para os seus, ninguém pode levar. As riquezas celestes são riquezas de valores inestimáveis destinados para aqueles que são os verdadeiros herdeiros da eternidade. Em certo sentido, toda vez que usamos o nosso dinheiro para ajudar os outros, estamos fazendo um depósito no céu e Deus retribuirá tudo o que nós fazemos. Você já se achou um cristão cultural? De achar que a sua vida só tem sentido na fé cristã quando você acerta, porque você faz e cumpre os mandamentos, você não peca do jeito que você acha que está pecando, ou porque você vai lá, entrega o seu dízimo, não trai a sua esposa, não mente, você não rouba de ninguém, você nunca matou ninguém. Eu queria falar para você, não confia nisso tudo. Isso não é o suficiente. E o que é suficiente é a vida que Jesus traz para a nossa vida, nos tornando humanos, para que a gente possa servir. Esse último ensinamento aqui de Jesus vai mostrar que na eternidade os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Vai ficar para a próxima pregação, a continuidade desse texto, o que Jesus fala sobre primeiro. Os valores eternos não são os valores dessa terra. Deus toque no seu coração e reorganize toda a sua vida, torne você mais humano e torne você uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, deixando de ser um idólatra, seja com dinheiro ou com qualquer outro valor. Tem gente que idolatra a família, idolatra política, idolatra a profissão, e isso não deve ganhar o lugar de Jesus na sua vida. E que Deus te capacite, empodere com o poder do Espírito Santo a fazer as renúncias necessárias na sua vida, tomar a sua cruz, seguir Jesus e se apropriar das promessas eternas que Deus tem, das recompensas já nessa vida e na próxima vida. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai Celeste, obrigado por esse momento da tua igreja, por essa reflexão que a tua palavra nos chama, Pai, de que nós somos capazes de construir ídolos que tomam um lugar que não é dele, Pai, mas é teu, Senhor. A gente coloca esperança em outras coisas, e mesmo vivendo uma vida cristã em que a gente considera genuína, nós estamos cheios, ó Pai, de equívocos, de erro, de pecados, e pedimos a tua graça, o teu poder sobre nós. Perdão pelos nossos pecados, Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo seja sobre nós, ó Deus, quebrantando o nosso coração, para que a gente não se apegue aos valores desse mundo, mas que a gente possa expressar para o mundo os valores eternos, celestiais, sobre como a gente vive a realidade do teu reino, como a gente olha para o próximo, como que a gente organiza a nossa vida e como que a gente, mesmo sem perfeição, cheio de problemas, de pecados, o Senhor olha para a gente com amor. O Senhor olha para a gente, Pai amado, como aqueles que são alvos da tua graça, alvos do teu sacrifício, porque o poder que há no teu sangue, Senhor, é suficiente para nos limpar, nos aperfeiçoar, transformar a nossa vida por completo. E nós te damos graças por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.